Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa As 10 Mais do Dia. Hoje é 2 de setembro e vamos reproduzir as principais informações do dia. Confira. Polícia investiga se ex-PM preso por estuprar a própria filha teria abusado de outra integrante da família. Casos de reinfecção por coronavírus não devem provocar pânico. Nós vamos já entender essa história e vamos conferir também. Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes no auxílio emergencial. Ex é suspeito de matar namorada no estacionamento de fábrica onde trabalhavam lá na zona norte do Ceará, em Sobral. Operação policial procura suspeito de envolvimento na morte do prefeito de Grangeiro. Justiça irá definir se desembargador, filhos e nora devem responder por organização criminosa. A agricultora tem renda triplicada com auxílio emergencial aqui no sertão cearense. Nós vamos entender essa história e vamos conferir ainda. Ex-PM e outros 3 são presos por manter garotas em cárcere em casa de praia lá em Paracuru. Não sabemos o que fazer, diz o prefeito de cidade no sertão pernambucano, que atraiu caçadores de meteoritos após chuvas de pedras. Nós vamos entender um pouquinho dessa história e, por último, vamos conferir. Com queda de casos, o Ceará desativa 42,5% dos leitos exclusivos para a Covid-19. Eu sou Célio Teixeira e antes de trazer os detalhes das notícias de hoje, faço um convite a todos vocês. Vamos se inscrever no canal do Célio Teixeira, lá no YouTube, acessar as minhas redes sociais, vamos indicar para os amigos se inscreverem também lá no canal. Participem! No programa de hoje, as mais 10 de hoje, vamos repercutir o caso de abuso sexual lá no Rio de Janeiro, reinfecção do coronavírus por aí, não me parece ser motivo de pânico, caçadores de meteoritos em Pernambuco e também a queda constante, graças a Deus, da Covid-19 no Ceará. Estas e outras com repercussão no dia de hoje. Vamos conferir a partir de agora. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o ex-policial militar Rogério Fonseca de Oliveira, de 56 anos, preso por suspeito de abusar da própria filha, de apenas 10 anos, teria abusado sexualmente de outra menina. As informações são do delegado titular da 79ª DP, lá do Rio de Janeiro, Gabriel Ferrado. Rogério foi preso na manhã desta terça-feira, ontem, portanto. Ele é suspeito de estuprar a própria filha durante cerca de 8 anos, quando a menor tinha entre 10 e 18 anos de idade. Recebemos informações de que ele teria abusado de uma outra menina, uma prima. O crime teria acontecido há muito tempo, poderia estar prescrito. Mas vamos investigar a situação mesmo assim. Com essa suposta outra vítima, ela vive fora do Rio de Janeiro, poderemos ouvi-la por meio de carta precatório. Essas palavras são de um delegado lá do Rio de Janeiro. Bom, gente, aquele problema de reinfecção da Covid-19 me parece que não é motivo de pânico. Os recentes anúncios de reinfecção pelo novo coronavírus lá em Hong Kong e também na Europa, além das suspeitas de episódios semelhantes aqui no Brasil, deixaram muitas pessoas preocupadas ao redor do mundo. As notícias que surgem pouco mais de 8 meses após os primeiros casos confirmados da Covid-19, no entanto, não devem ser motivo aí de tanta preocupação, é isso que diz a comunidade científica. Segundo eles, não devem ser motivo para pânico. Para o coordenador do Laboratório de Análise de Casos de Reinfecção do Hospital das Clínicas de São Paulo, Max Igor Lopes, isso só vai ajudar a entender que esse é um vírus que se comporta de maneira mais próxima a outros vírus respiratórios ou coronavírus já conhecidos por causarem resfriados. Portanto, segundo eles, não é
motivo de pânico. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, já hoje portanto, a Operação Falso Samaritano, que tem como objetivo combater fraudes no auxílio emergencial pago pelo governo durante a pandemia da Covid-19. As diligências apontaram que um homem utilizava, de artimanha. Esse homem utilizava de situações diferentes para dar o golpe na praça. Ele usava aplicativos da Caixa Econômica e receber os recursos. De acordo com a Polícia Federal, ele também ameaçou divulgar dados pessoais do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Quando ele afirmou que intensificaria a fiscalização para evitar esse tipo de prática, o mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Federal Civil e Criminal lá de Varginha, Minas Gerais. Além dele cometer todos os crimes, ainda estava ameaçando o presidente da Caixa. Gente, mais um caso de morte de mulher aí porque não concordou com a separação e terminou matando, vitimando essa pessoa aqui na zona norte do estado do Ceará, mais precisamente lá em Sobral. Ex-namorado é suspeito de esfaquear Juraci Duarte Matias, de 29 anos, no estacionamento de uma fábrica de calçado no bairro Expectativa, lá em Sobral. Isto aconteceu na madrugada desta quarta-feira, hoje, portanto. O crime aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Segundo testemunhas, no intervalo do turno para o jantar, cerca de 20 horas e 40 minutos, 8h40 da noite desta terça-feira, o rapaz foi em casa, pegou uma faca. Ao sair do trabalho, ele esperou a jovem na frente da empresa. Juraci ainda tentou correr, mas foi atacado no estacionamento da fábrica. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 27 anos não aceitava o fim do relacionamento. Ele e a vítima trabalhavam no mesmo local como auxiliares de produção. Após o crime, o homem fugiu. Sabe aquela história? Que isso aqui é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro? É mais assim que algumas pessoas fazem com relação a relacionamento. Sejam homens e mulheres, alguns, principalmente os homens, acham que aquilo é propriedade privada. A Polícia Civil do Crato realizou na manhã desta quarta-feira uma operação com o objetivo de localizar e prender José Plácido Cunha, conhecido como Castelo Tomé, tio do prefeito afastado de Grangeiro. A polícia também procura outros 2 suspeitos identificados como Manuel Fernando Mateus, colombiano, e Tiago Gutierrez Pereira Alves, também investigados por envolvimento no assassinato do prefeito do município, João Gregório Neto, o João do Povo. O prefeito foi assassinado enquanto fazia caminhada perto da casa ainda no ano de 2019. O vice-prefeito da chapa de João Gregório, Ticiano Tomé, é suspeito de matar o titular para assumir o cargo. Esse caso aconteceu, véspera de Natal do ano passado. Já tem 17 pessoas indiciadas pelo crime. Já o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, irá decidir se o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Ceará, Carlos Rodrigo Feitosa, 2 filhos e a nora devem responder por organização criminosa na Justiça Estadual aqui do Ceará. Os familiares são investigados por lavagem de dinheiro no bojo da Operação Expresso 150 da Polícia Federal, deflagrada então para desarticular um esquema criminoso de venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Vou já falar um pouquinho mais desse caso. Os autos do processo foram enviados à PGG pelo juiz da 15ª Vara Criminal de Fortaleza no último dia 5 de agosto para encerrar o conflito negativo de competência. Gente, esse aqui é o caso, é o seguinte: aqui na Justiça do Ceará, alguns desembargadores de plantão, nos finais de semana, soltavam presos de alta periculosidade, bandidos, por até R$150 mil. E sabe qual foi a punição? São coisas que eu não consigo compreender nesse país. Esse rapaz aí foi afastado do cargo, mas sabe qual foi o prêmio dele? Uma aposentadoria compulsória. Às vezes eu me pergunto, se fosse um cidadão comum, um agricultor, uma agricultora, um balconista, qualquer outra pessoa estaria direto na cadeia. Aqui no Brasil, esse tipo de crime aí praticado por essas pessoas do alto escalão, eles terminam sendo aposentados. Isso eu não consigo compreender. Espero que um dia esta realidade mude no país. Maria Aparecida Pereira da Silva, 46 anos, garante o sustento da família. Isso é uma história em que
a questão do auxílio tem mudado a vida de muita gente no sertão nordestino. Essa é mais uma história que a pessoa pegou o dinheiro, soube investir e aí ampliou os seus negócios. Vamos entender um pouquinho da história dela. Maria Aparecida Pereira da Silva, 46 anos, garante o sustento da família através de uma horta que possui em casa. Através da venda do que produz, ela apurava ou apura pelo menos R$500 por mês. Isso era o que ela ganhava. Mas mãe e os 2 filhos, né, que vivem lá, ela viu a renda da casa triplicar com o recebimento do auxílio emergencial. Cida, como é conhecida, está recebendo o auxílio emergencial no valor de R$1.200, o que praticamente triplicou a renda da casa. Palavras dela: melhorou muito com o auxílio. Eu mantenho a casa através da plantação. A gente tira uma parte para o consumo e vende o resto, mas tiro no máximo R$500 por mês, revela ela. Do pouco ganho, ela, além das necessidades básicas, ela precisa pagar um ajudante, isso em determinados períodos do dia ou do mês, para ajudar nas tarefas. Sabe por quê? Porque os filhos são universitários. Olha a história. Quando vou no curral pegar estrume, tem que ter uma pessoa comigo, porque só não tem como. Os meus filhos não me acompanham, porque eu não quero. Quero que eles estudem, ressalta ela. Ela revela que os 2 filhos, já universitários, estudam com bolsa garantida através da nota do Enem. O auxílio que para muita gente serve aí para outras coisas, para essa senhora deu qualidade de vida. Um ex-policial militar e outros 3 homens foram presos em flagrante por manter 3 adolescentes em cárcere privado em uma casa de praia na cidade de Paracuru. Isso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, já hoje, portanto. O grupo, que estava armado com uma pistola e 2 espingardas. De acordo com a polícia militar, a mãe de uma das vítimas acionou as composições após a filha avisar que estava sendo mantida presa por homens armados. A adolescente conseguiu informar a localização à mãe pelo celular em tempo real. Os policiais foram até o local e por volta de 1h30 da manhã prenderam Lúcio Antônio de Castro Gomes, ex-PM de 45 anos, Gilberto Félix Dória, de 51 anos, Cileu dos Santos Andrade, de 49 anos e ainda Carlos Eduardo Silva, de 21 anos. A casa de praia utilizada para o crime é de Lúcio Antônio. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Paracuru e autuados por cárcere privado e também porte ilegal de arma de fogo. Após o ribuliço, esse termo é meio estranho, mas tratar aqui assim no Nordeste. Após o ribuliço causado pela vinda de pesquisadores e caçadores de meteoritos nacionais, gente, também internacionais, interessados nas pedras que caíram do céu no sertão de Pernambuco, sabe onde? Em Santa Filomena. Isso em 19 de agosto aconteceu essa chuva lá. O prefeito da então pacata cidade resolveu pedir ajuda para resolver a situação. A gente não tem uma legislação sobre os meteoritos. É uma situação atípica, nunca imaginei que viveríamos essa situação. Qual o valor das pedras? Podem comprá-las e levá-las para fora do Brasil? Tem valor científico? Diz o prefeito do município, o nome dele é Cleomarson Vasconcelos. Conforme o portal G1 apurou, isso ainda no domingo, dia 31, desde 20 de agosto, Santa Filomena tem recebido uma enxurrada de pesquisadores, colecionadores e caçadores de meteoritos, isso em busca das pedras. O único posto de combustível da cidade virou local de comércio dos minerais especiais. O grama custa cerca de R$40. O município não tem condições de comprar as pedras e formar um acervo aqui. A cidade é pobre, não temos indústrias, quase toda a renda vem do governo federal. Segundo o prefeito, cerca de 90% que vive lá recebem recursos ou algum dinheiro da agricultura, conta Vasconcelos. O comércio das pedras deixou a população eufórica e
eu não posso falar, não vendam. Se não tem condição de oferecer coisa melhor, que os compradores, explica o político, que também está preocupado com o aumento dos casos de coronavírus no local por causa da vinda de estrangeiro. Uma verdadeira maratona de pessoas chegando à cidade atrás dessas pedras que caíram do céu. Agora vamos falar sobre a situação da Covid-19, atualizar os dados no estado do Ceará em queda constante. Muitos leitos de hospital já foram liberados, não estão mais funcionando, é isso mesmo. Em constante ampliação durante a pandemia, o número de leitos exclusivos para a Covid-19 aqui no Ceará vem diminuindo nos últimos meses e acumulou desativação de 42,5% entre os meses de abril e junho. Quase 50% dos leitos já estão disponíveis aí para outras áreas, já foram desativados para a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, a estrutura estadual, que chegou a 2.951 leitos, agora possui 1.696 leitos, com redirecionamento de 1.255 espaços exclusivos para outros atendimentos. Entre os meses de abril para junho, somente os leitos de enfermaria tiveram aumento de 265%, saindo de 771 para 2.040. Em relação ao de UTI, o acréscimo foi de 260%, variando de 350 para 911 no começo de setembro. A CESA contabiliza 1.172 leitos de enfermaria e 524 de UTI para pacientes com coronavírus. Para o professor da Universidade Federal do Ceará, o epidemiologista Luciano Pamplona, a necessidade de internação reflete a transmissão de aproximadamente 1 ou 2 semanas atrás. Ou seja, o Ceará não deu adeus ainda, e não vai acontecer tão cedo a questão da Covid-19, mas os dados são absolutamente importantes porque o estado hoje está praticamente em redução total. Em algumas regiões tinha acréscimo, mas a verdade é que hoje o estado está praticamente numa queda significativa já em todas as regiões. Gente, agradecer demais a vocês pela presença, solicitar mais uma vez que se inscrevam lá no canal do Célio Teixeira e já faço o convite amanhã para mais um vídeo trazendo às 10 do dia um retrato das informações mais importantes de cada dia. Até amanhã.